Peñarol, Vinícius Grissi, que vem bem nas 12 partidas, nas 12 últimas partidas. 10 vitórias, 2 empates. O Aguirre, que faz um bom trabalho lá no Peñarol, teve a derrota aqui, obviamente, mas começava perdendo ali por um 3-0, foi buscar um 3-2. Quer essa classificação mesmo na segunda colocação do grupo. E tem algumas ausências. Eu estava vendo aqui a possível escalação do Peñarol. Eis que o goleiro do Coelho, ou o ex-goleiro do Coelho, é quem assumirá a meta. Né? O Aguirre. Aguirre, acredita em Aguirre. É o Aguirre com Aguirre, isso. E aí, o que esperar desse jogo hoje? Ô, CJ, não é jogo fácil, né? Tem torcida, né? Acho que antes de começar o campeonato, eu falei isso na semana passada, quando o Atlético foi jogar contra o Rosário. Antes de ver os times jogarem, antes de começar a Libertadores e tudo, eu achava que o jogo mais difícil do Atlético tendia a ser o jogo na Argentina. Acabou que até foi um jogo difícil, né? Decidido meio no final ali, embora o Atlético tenha tido um domínio grande ao longo do jogo, mas a tendência é que hoje seja o jogo mais duro, né? O Peñarol vem fazendo um fortíssimo campeonato uruguaio, muito provavelmente vai ser o campeão, invicto, só perdeu pro Atlético e pro Rosário até aqui nesse ano, né? Só 2 derrotas, as 2 na Libertadores. E mostrou muito poder de reação no jogo aqui na Independência, né? Que era um jogo que meio que estava perdido e de repente eles se recuperaram. Arena MRV, desculpa. Se recuperaram e levaram perigo ao Atlético em determinado momento do jogo. O jogo ficou tenso ali em determinado momento, né? Acho que tem tudo para ser um jogo difícil. Vamos ver como é que o Atlético vai lidar com isso também, né? Pelo fato de já estar classificado. Eu acho que existe ali um pouco de um relacionamento natural. Eu acho até que, assim, se o Atlético tivesse jogado contra o Grêmio no final de semana, eu apostaria alto que o time seria mais modificado para esse jogo. Que o Milito faria ali aquelas mudanças que a gente se acostumou a fazer de 2, 3, 4 peças. Como não jogou no final de semana, e hoje é terça, vai voltar de novo a campo só no domingo, eu acho até que ele pode repetir o time titular. Mas não me surpreenderia se ele mudar uma ou outra peça, pensando na sequência mesmo da temporada, uma vez que o Atlético já está classificado. Mas ainda assim um jogo importante, né? Para garantir a primeira posição, para ficar muito próximo de ser o primeiro geral da primeira fase, se conseguir mais uma vitória. Enfim, acho que é um jogo difícil para o Atlético hoje. Mas caso paralise o Campeonato Brasileiro, aí não precisa hoje mas não dá pra contar com isso ainda, né? Não dá, né? Não, mas ficou uma semana parado também. Você não precisa... não jogou no final de semana, alguém com algum problema o Atlético jogou na terça, ele vai fazer em 16 dias 2 jogos, né? Que é o de hoje e o de domingo. Se não for adiado de domingo. Se tiver algum problema específico, você tira algum jogador. Agora, pra descansar... o próximo jogo é domingo. Claro. Não vejo, a não ser que ele queira fazer algum teste. Milito até deu um dia a mais de folga pra galera, né? Pra recuperar. Cara, ele parece, às vezes, não muita coisa, mas classificar no primeiro geral é muito importante. Muito importante. A Libertadores, eu acho que até mais do que... não vou falar que é mais do que a Copa do Brasil, mas a Libertadores eu tenho a sensação que o mando de campo é muito importante. Às vezes você pega uns times aí da altitude, pega uns times no Uruguai, uma pressão, sabe aquela coisa, Sim. uma logística ruim, e você decidir em casa, eu acho que é um fator muito relevante. Quando o Atlético foi campeão em 2013, foi, né? Foi. Decidiu todas em casa. Inclusive, não tinha final única, era um final ida e volta. Decidiu todas em casa até a final. Todas em casa. Agora que você falou semana passada que o time do Rosário era um pouco... Como é que você usou o termo? Mais organizado ou melhor do que o Peñarol? Eu falei que o Peñarol era mais organizado. Você falou? Que o Rosário tinha mais time, mas que o Peñarol era mais organizado. Foi isso que eu usei. Então, é pior enfrentar um time mais organizado. Então, acho que depende. O time do Rosário, eu acho que tem mais qualidade do que o time do Peñarol. Com a torcida, na empolgação, acho que ele poderia causar um pouco mais de dificuldade. O Peñarol, o Aguirre, eu acho que tem um time bem montado. Aquele time que eu falo que a gente vai ver na TV hoje, você vê que o time tem as linhas, o time é bem posicionado, os jogadores sabem onde devem estar dentro de campo. Claro que, tecnicamente, o Atlético é muito superior. Concordo com o Gris que não é um jogo fácil.
não jogou. A campanha do Peñarol é absurdo. Cara, é campeonato uruguaio, um pouco, tecnicamente, é inferior. Não, um pouco não. É O muito próprio inferior. Peñarol muito esteve inferior. muito atrás nesse mesmo campeonato. Mas a o- draga do Peñarol ano passado, na temporada Exato, passada, perfeito. tava Não, mas horroroso. o campeonato- eu concordo com você que é bem inferior tecnicamente. Mas quantas vezes aqui o Atlético e o Cruzeiro pegam times bem inferiores e não ganham? Mas sabe o que, E, que eu e acho? eles estão passando o trator. 10 vitórias e 2 empates isso no aí. campeonato. É isso aí. A questão do Peñarol é, querendo ou não, a gente tá falando aqui de um time que é tradicionalíssimo na competição e que vai tentar se superar pra jogar a Libertadores. É um time que vai dar algo mais. E esse algo a mais é que me preocupa. E jogar no campeão do século, né, que é o estádio deles, é difícil, cara. Jogar lá é muito difícil, é uma torcida de massa. Agora eu não sei também falar se é a maior torcida do Uruguai, se é a do Nacional, enfim. Mas é uma torcida que vai ao estádio, lota o estádio. É um estádio tradicional, né, que a gente... naqueles modos um pouco mais ele é novo, mas ele tem a estrutura antiga, sabe? Raiz, né? Ele é É uma uma Nutella estrutura com raiz, ele é uma Nutella raiz. estrutura com meio que misturada assim, mas é importante ressaltar o seguinte: o Atlético, se ele for com o time principal, e ele deve ir, e colocar o que tem de melhor, eu não vejo possibilidade de Peñarol nesse jogo hoje, mesmo sendo lá em Montevidéu. Sim, eu também concordo. O É, Atlético gente, continua sendo gente. favorito. Atlético favorito Calma, no eu jogo. sei. Não vejo possibilidade, é bem forte. muito Não, forte. não é eu não também forte acho. não, gente. À noite Sério? vocês me cobrem. Não, mas aqui. Não, Mas o Atlético eu é acho que é favorito. favorito. Atlético é Agora favorito não no vejo jogo. possibilidade. Não vejo possibilidade. muito eu acho muito forte. Não é, gente. Aqui Vocês eles mostraram superestimam isso. demais Aqui o isso- campeonato uruguaio, que é uma Não, mas porcaria aqui, de campeonato. aqui foi difícil pra Aqui cacete foi- pro Atlético. Aqui se tornou difícil, Pois é, né? mas é isso, o futebol é Foi assim, um lapso que o Atlético deu ali, que de repente os caras fizeram 2 gols, mas tava 3-0, gente. Beleza, e se esse lápis se repetir hoje? Não, mas não vai repetir, porque já aconteceu, Como CJ. que você garante? Já cara? aconteceu, Eu CJ. queria ter Quando muita acontece, certeza. o técnico chama a galera e fala assim, turma, vem cá. Não, já tinha Isso acontecido não vai- em outros jogos e Gente, aconteceu mas contra aí o Peñarol. existe um fator- Como contra o Peñarol não tinha acontecido ainda, Existe um gente. fator aqui que o Atlético não enfrentou contra o Rosário. A torcida do Peñarol é uma Sim. torcida muito pulsante. É o que eu também, acho assim que vai como a do Galo. dificultar. É o que eu acho que vai dificultar. Mas eu acho o Rosário, por exemplo, mais time que o Peñarol. Eu não sei, cara. Eu E trabalhei aqui o nos Peñarol dois deu uma jogos. pressãozinha, né, velho? Tava, No segundo tempo, né? É, gente. aí, assim, o Cabito pode ter essa razão desse relaxamento com um 3x0. Tava 3-0, gente, 3x0 do relaxamento do Atlético, mas o futebol é muito doido, cara. A gente não A pode Gui pode ter cravar entendido ser o certeza jogo do absoluta Atlético de nada, e- não. Hã? A Gui pode ter entendido o jogo Então, do Atlético. tem um ponto aí que é importante a gente ressaltar. A necessidade de vitória do Peñarol pode facilitar a vida do Atlético. Você tá falando aí Eles vão se expor um pela pouco lua. mais, Mas, a gente vai gente, ter eles que abrir, precisam né? ganhar o jogo hoje, cara. Eu acho que eles vão se arriscar um pouco, mas eles vão fazer o que eles fizeram na metade do segundo tempo. Não, e vão eles vão fazer jogar o um que o pouco Rosário mais. fez, né? A gente falou um pouco aqui de parte das dificuldades que o Atlético teve contra o Rosário, foi porque o jogo ficou confortável para o Rosário no sentido de não ter que atacar, porque a torcida não estava ali pressionando e tudo mais. Hoje o Peñarol vai enfrentar um cenário de se Diferente. sentir na obrigação, provavelmente, de atacar mais, né? Não só pela presença da torcida, mas pelo momento do time, pela necessidade de buscar um resultado também para pensar em classificação. Lembrando que eles perderam para o Rosário, então para o Peñarol se classificar é importantíssimo pontuar nesse jogo de hoje. Então acho que isso tudo vai contar para, de fato, o Atlético ter um pouco mais de espaço para jogar. Só pra lembrar Falando- aqui. Pode falar, Não, eu amigo. ia falar um pouco do Galo, né? Que é a dúvida ali do Igor. Eu ia trazer essa Então pergunta pode ir. pra você agora, juro por Deus. Só que eu só ia colocar aqui o grupo, como está o grupo. O Atlético tem 12 pontos, Peñarol tem 6, Rosário Central tem 4 e o Caracas tem 1. Lembrando que o Atlético joga hoje, mas o Rosário Central só joga na quinta-feira, 7 horas da noite. Não, e assim, né? Uma vitória do Peñarol coloca ele com 9 pontos, o Rosário ficaria com 4. Um empate já confirma o Atlético como primeiro do grupo. A primeira colocação, só um milagre É, para o só um Atlético milagre. perder, né? É. Porque Perder ele as pega duas, o Caracas em casa. É, O perder as Caracas. duas. E o empate com o Caracas dá a primeira posição do grupo. né? Já